Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais um videozinho da nossa série Black Mirror e a filosofia através dos conceitos aí de sociedade de controle e produção de subjetividade. E nesse momento inicial do curso nós estamos passando por essa análise dessa sociedade dos dados a partir da perspectiva de que o próprio Netflix é uma plataforma que utiliza a análise de dados, a coleta, depuração e análise de dados e devolve para a gente produtos. E isso acontece na própria série Black Mirror no episódio Bandersnatch, na qual a Black Mirror é uma das opções que o personagem tem como escolher entre as ações que ele vai fazer ali. E aí surgiu esse subtema dentro do nosso curso, que é a própria Netflix poderia ser um episódio de Black Mirror. Num primeiro momento a gente leu o próprio conceito de sociedade de controle, feito pelo Deleuze lá atrás, em 1990, no seu texto, Proscriptum sobre a sociedade de controle. Depois passamos pela leitura mais econômica da Shoshana Zuboff, que é professora da Escola de Negócios de Harvard, que faz uma leitura econômica dessa sociedade de dados. E hoje a gente chega aqui no Eugene Morozov, que tem essa obra Big Tech, a ascensão dos dados e a morte da política, que eu recomendo que todos vocês entrem lá na editora Ubu ou na livraria de preferência de vocês e comprem essa obra, porque é uma obra bastante interessante para ler e fazer uma análise crítica da sociedade atual. E o Morozov faz uma análise bastante peculiar, bem tecnológica, bem cultural e bem política, e que eu gostaria de compartilhar com vocês algumas ideias. Então, para esse panorama que eu criei inicialmente, são 3 contribuições bastante interessantes, Uma bem econômica com a Zuboff, uma bem filosófica com o Deleuze e essa do Morozov hoje mais sociológica, mais política. E eu deixei para vocês a leitura do artigo que intitula o livro, O livro são vários artigos, um deles é o que tem esse nome, Ascensão dos Dados e a Morte da Política, porque ele faz uma leitura no sentido de que como a estrutura dos dados pode vir a substituir a política, no seu sentido mais tradicional do termo. Vamos para as ideias do Morozov. Ele fala numa regulação algorítmica, essa ideia de que a inteligentificação, o tal do smart, Smart City, smartphone, a gente está usando o smart em vários lugares para dizer um pouco desses gadgets, desses dispositivos que fazem a inteligentificação da vida cotidiana. E aí ele diz, existem os dados primários, por exemplo, a lista do que há na geladeira e na lixeira inteligente. E os metadados, um registro da frequência com que você abre uma dessas coisas ou de quando elas se comunicam. Perceba, a Zuboff colocou ali toda uma série de lugares aonde vêm os dados. Aqui ele está falando que isso se divide em dados, propriamente dito, e também metadados, que é uma espécie de estrutura auxiliar na leitura dos dados. Ou seja, no Netflix, por exemplo, quando você escolhe o episódio A, B ou C para assistir, a série A, B ou C para assistir, é um dado concreto. Assim como o seu nome, sua conta bancária, o seu e-mail. Agora, em que momento você largou essa série, se você foi até o final, com que frequência você entra no Netflix para assistir, quanto tempo você leva para escolher uma série passeando pelo menu, isso são metadados. Tudo isso forma esse conglomerado de dados que hoje em dia são o novo petróleo, como vimos na edição anterior. Então, todos os dados como os metadados, tanto os dados como os metadados, resultam em ideias interessantes. Por exemplo, os colchões inteligentes, os smart colchões, Um modelo recente promete acompanhar a respiração e os batimentos cardíacos, assim como a movimentação da pessoa durante a noite, ou os eletrodomésticos inteligentes que fornecem conselhos nutricionais. Percebam, alguns desses aparelhos, gadgets, smarts, eles passam a nos oferecer coisas. Assim como Stranger Things é um oferecimento para o público da Netflix a partir da coleta de dados. É aí que ele está chamando de regulação algorítmica. O algoritmo
regula a nossa vida, o nosso modo de ser, a partir da coleta, depuração, né, análise e depuração dos dados e a entrega de um produto que tem a ver com esse perfil, né? Além de tornar nossa vida mais eficiente, esse mundo inteligente, esse mundo smart, nos apresenta uma opção política empolgante. Se tanto do nosso comportamento cotidiano já foi capturado, analisado e manipulado, por que deveríamos nos deter nas abordagens não empíricas de regulação? Por que confiar em leis se podemos contar com sucessores e mecanismos de retroalimentação? Então perceba que o regulador algorítmico, o Morozov vê como o que está tentando substituir os modos de regulação política tradicionais. É isso que ele vê como uma ameaça à democracia, por sinal. Ou seja, na hora em que a confiança nas leis democraticamente discutidas, deliberadas por representantes, começam a entrar em colapso e passam a ser substituídos pelos algoritmos dos aplicativos que a gente tanto confia e que acha que são tão bons. Então essa eficiência do algorítmico pode estar sendo levada para uma ideia de que ele pode substituir a política tradicional. O Morozov chama esse modelo de solucionismo. Não sei se vocês já perceberam que muitos dessa linguagem atual da tecnologia chama de solução, encontrar um aplicativo para a sua empresa. Nós solucionamos os seus problemas. A ideia de que os aplicativos, sensores, esses ciclos infinitos de retroalimentação, lembrando que essa retroalimentação significa que a plataforma nos dá dados, nós escolhemos e ela se alimenta dos dados da nossa escolha para nos oferecer novos produtos. É aí que nasce a ideia, inclusive, de cibernética, por Robert Wiener, e que o Deleuze chama de controle. O controle é essa retroalimentação. Todos eles são fornecidos por startups. Então é essa startupização ou uberização da política, a ameaça que o Morozov está nos lançando aqui. A ideia de que os mecanismos tradicionais de criação e regulação da política poderiam estar sendo cada vez mais substituídos por esse solucionismo que tem as empresas privadas, as big techs, as startups como modelo de negócios. Os serviços de inteligência adotaram o solucionismo antes de outros órgãos. Então a CIA, NCAA dos Estados Unidos adotaram esses modelos como luta contra o terrorismo. Um assunto pouco vinculado com a história e com a política externa tornou-se agora uma questão informacional de identificação de possíveis ameaças terroristas graças à vigilância constante. É isso que o Edward Snowden denunciou, de que o governo americano, via Pentágono, usava os dados de todos os americanos e também de estrangeiros à procura de ameaças terroristas. Então as análises de dados e desses metadados por essas agências que usavam o Google e Yahoo, Amazon, Apple, Facebook para extrair dados à procura de possíveis ameaças terroristas a partir do 11 de setembro e as leis que seguiram aquele atentado terrível em Nova York. Eles foram os primeiros a adotar esse solucionismo como órgão de Estado, o Estado utilizando esse solucionismo, essa inteligentificação, essa retroalimentação de dados para fazer alguma parte do funcionamento do Estado, da política tradicional. Eles incitaram os cidadãos a aceitar que a instabilidade faz parte do jogo, que as raízes do terrorismo não são rastreáveis nem remediáveis e que a ameaça só pode ser evitada por meio da inovação e superação do inimigo por meio de sistemas de comunicação mais efetivos. Então, de acordo com a leitura do Morozov, houve se passou para a população a ideia de que era inevitável você ter os seus e-mails vasculhados em nome da segurança nacional do American Way of Life. E isso feito pelo próprio governo com o apoio tecnológico das grandes empresas as grandes empresas privadas de tecnologia. Outro exemplo é um relatório divulgado em 2014 desse Instituto 2020 Saúde, 2020
Health, que propunha a redução de impostos para os britânicos que deixassem de fumar, mantivessem o peso baixo ou bebessem menos. Propomos pagamento por resultado, uma recompensa financeira para as pessoas que se empenharem ativamente em preservar a saúde, comprometendo-se, por exemplo, em manter sob controle os níveis de açúcar no sangue, parar de fumar, manter o peso, cuidar mais de si. Para essas pessoas haverá um desconto nos impostos ou um bônus de fim de ano, afirma o relatório. Os dispositivos inteligentes são os aliados naturais de tais esquemas. Eles registram os resultados e podem até mesmo ajudar a alcançá-los, instigando-nos constantemente a fazer o que é esperado. Então, um aplicativo no seu celular que mede a quantidade de exercício ou o que você come por dia, poderia ser um serviço de retroalimentação do quanto você está guardando e preservando a sua saúde e o quanto você não gera, então, despesa para o Estado no uso da saúde pública e, portanto, você poderia ter uma redução do imposto. Isso é um solucionismo, isso é o solucionismo, a inteligentificação da lógica dos aplicativos indo para a regulação, a legislação do Estado. Por isso que ele chama isso de regulação algorítmica e que a gente deveria ficar atento a esse modelo e o quanto essas empresas privadas estão tomando o lugar do Estado. E com isso eles estão aumentando, né, o poder de dados que eles possuem sobre nós e com isso também a venda desses dados. A gente não pode se esquecer do exemplo que eu dei no vídeo anterior do seguro, do aplicativo do seguro que registra as suas condutas, boas condutas no trânsito e com isso reduz o seu valor da sua apólice de seguro. Mas também tem um efeito negativo. Se você atravessa passa no sinal vermelho, tem uma conduta ruim no trânsito, você pode ter um seguro mais alto. Aqui também, já imaginou ser cobrado um imposto maior por conta de que você não preserva a sua saúde? Então é um pouco por aí que passa essa inteligentificação, essa regulação algorítmica que substituiria o modelo tradicional da política. Ele também usa frases de CEOs de grandes startups, assim como a Morozov usou, a Zuboff usou algumas frases de um CEO da Google. Aqui ele usa, por exemplo, do Brian Chesky, diretor da Airbnb, afirmou numa revista que o que acontece quando todo mundo vira uma marca, quando todos têm uma reputação, todos podem ser empreendedores. Então, inclusive, essa produção dessa subjetividade contemporânea, da ideia de ser empreendedor de si mesmo, que existe tanto no Facebook, quando a gente promove a nossa própria imagem, como existem com os influencers, né, no YouTube, no Instagram, aqueles caras, né, que nos influenciam a usar determinados produtos, quanto com o próprio usuário do Uber, do Airbnb, que tem uma reputação que precisa ser, como posso dizer, que precisa ser mantida para que ele possa ser mais procurado. Essa lógica de pedir que as pessoas produzam sua subjetividade no sentido de ser um empreendedor de si. Isso também passa por uma questão sociológica super importante. Nós estamos vivendo uma sociedade que promove como um valor social a ideia de que você precisa ser um empreendedor de si mesmo. Então tem essa lógica de vender a si mesmo como uma marca, e aí as pessoas podem vincular os seus serviços a partir disso. E diz o Haley, que é do Uber, né, ou empresas similares, esses serviços solicitam a todos os passageiros que avaliem o motorista, assim como este avalia o passageiro. Os motoristas que prestam um serviço ruim são eliminados. Essa é a lógica da regulação algorítmica. Se alguém tem uma baixa reputação, ele é automaticamente eliminado pelo sistema. Então você não precisa de uma regulação de um sistema de pontuação da CNH, no qual determinadas infrações de trânsito tiram a sua carteira, que seria a política tradicional. Você tem agora um sistema de reputação, em que o motorista que tem uma nota baixa, ele sai do sistema. Essa que é a substituição que o Morozov está pedindo para a gente ficar atento. E aí essa leitura que eu queria trazer para vocês, porque eu acho bastante interessante. O sistema de reputação é o melhor para assegurar uma excelente experiência para o usuário, mais do que qualquer regulamentação estatal. E a gente tem no Black Mirror
pelo menos 2 episódios que tratam especificamente sobre essa questão da reputação. Então aqui a gente se conecta diretamente com essa teoria. Desculpa tomar uma aguinha aí. O nosedive, né, a queda livre, nós temos exatamente esse sistema de reputação a todo momento sendo acessado pela personagem principal, e esse sistema de reputação permite que ela acesse ou deixe de acessar determinados serviços, né, ou só possa acessar parte desses serviços, como a comprar casa, ter acesso a um financiamento, ter acesso a uma passagem de avião X ou Y. Então, esses dados e essa reputação estão representados nesse episódio, nessa crítica que esse episódio levanta, que eu acho bastante interessante. Outro detalhe, né, dessa imagem é essa ideia do filtro desses aplicativos, porque esse episódio tem todo um tom pastel, ele tem toda uma fotografia que faz que parece que ele seja um filtro, né? E que isso já acarreta essa questão da sinceridade, porque se a sua reputação que está em jogo, há um jogo de aparências, em parecer bom, em parecer a todo momento soando uma falsidade, uma demagogia, uma hipocrisia com relação ao que você realmente pensa, para que você não baixe a reputação. No episódio isso é o que mais acontece. Quando ela fala o que ela pensa mesmo, ela perde pontos na reputação. Então ela fica a todo momento medindo as palavras. E na China lançaram um site que chama People, né? Acho que se pronuncia People, desculpa a minha ignorância nesse sentido, que propunha fazer uma espécie de ranking da reputação das pessoas, e com isso, acho que isso estava meio parecido com o LinkedIn, e de alguma forma facilitar algum emprego, alguns contatos da pessoa. Aqui eu extraí uma frasezinha de um autor que se chama, ele está aqui embaixo também, André Lemos. Isso não é muito Black Mirror. Ele na verdade é bem crítico do Black Mirror, ele não gosta muito da série, mas ele lança essa reflexão aqui que relaciona as coisas que a gente já viu em esse episódio. O objetivo desse novo sistema, esse da reputação, cuja sociedade atual encontra eco em queda livre, não é confinar o indivíduo para vigiá-lo e discipliná-lo, mas ampliar as formas de monitoramento em movimento, pontuando as performances desse indivíduo, percebam aí, indivíduo, porque daí ele está em diferentes sistemas de reputação, então ele não é mais um indivisível, nós estamos divididos em diferentes sistemas de reputação, nós estamos divididos entre Waze, Uber, iFood, em suas mais variadas ações, cliques, likes, entrelinhas, compartilhamentos, compras, uso de sistemas financeiros, seguradoras, número de seguidores, percebam aí, enquanto nós estamos divididos, por isso não mais indivíduo. O sistema fica muito mais inteligente e flexível, pois passa a ser planejado e a usufruir do trabalho feito por todos, já que todas as ações são regidas por pontos atribuídos por pessoas e instituições, cuja média assim produzida refletiria as diversas expressões desse indivíduo. Isso que para ele acaba sendo, para André Lemos, acaba sendo algo que o Black Mirror, ele retrata algo que já ocorre, por isso que ele não gosta muito do Black Mirror, porque ele não acha que é uma projeção de crítica ao futuro, mas sim uma crítica de algo que já ocorre. Mas o que eu acho bem interessante é exatamente projetar um cenário em que o que ocorre é exacerbado. É uma hora em que aconteceu aquilo que o Morozov aponta, de que o sistema de reputação de uma startup, de uma empresa privada, como o Uber, passa a ser um modelo adotado pelo próprio Estado como forma de regular a vida das pessoas. Então isso que o Morozov vê como um grande problema, um perigo. Outro episódio que eu acho interessante aqui falar para vocês, tem mais uma frase aqui do André Lemos, é uma vida social com forte mediação técnica, ampla mobilidade informacional e intensa produção de rastros digitais. As formas de controle, monitoramento e vigilância passam a ser de todos, proporcionando uma melhor inserção das empresas para explorar esse mesmo indivíduo, esse novo regime de controle, e aí ele cita o Deleuze, mas vocês percebam que tudo ali o que passou, a gente já percebeu marcas da vigilância da Zuboff e também do que a gente acabou de ver do Morozov. Permite, portanto, modelar previsões de comportamento em todas as áreas da vida social. Essa ideia de modelar
e, portanto, projetar formas de comportamento e, por isso, alterar a nossa produção de subjetividade. Com muito mais segurança e ainda oferecendo a todos a impressão de ser um arranjo baseado em uma liberdade plena de movimento e de informação. Então não precisamos mais estar preso, confinado num lugar. Nós mesmos desejamos entregar os nossos dados e ter modelos de subjetividade oferecido para a gente. O episódio amplia o que já acontece em nossa sociedade hoje, apontando para a radicalização de reações sociais baseadas na quantificação de confiabilidades e gostos, na monetização do capital social. Nós vamos voltar a esse episódio depois, no nosso próximo vídeo, mas aqui fica a crítica do André Lemos, que vocês podem procurar essa obra também em PDF. Porém, ele é bastante crítico aos episódios no sentido de que, como ele retrata algo que já ocorre, ele acha que não é uma ficção científica tão bacana assim. Eu discordo um pouco dele, eu acho que é exatamente isso que faz o Black Mirror ser interessante. Também queria falar do Smithereens, né, que também traz a lógica do aplicativo, esse personagem que é o cara da startup, que cria a startup, que inclusive traz para si essa imagem de zen, de alternativo, de que no Google os caras trabalham de bermuda e jogam videogame ping-pong entre um serviço e outro, essa ideia de que essas empresas lidam com a liberdade dos seus funcionários, o quanto que essa liberdade também é oferecida para as pessoas que fornecem os dados, né? Essa leitura de que a gente está entrando nessa sociedade que nos modela, que nos coloca formas de assujeitamento, só que a gente deseja participar disso, né? A gente quer participar disso. E aí toda a angústia desse cara que vira motorista de Uber, né? E participa ali das redes sociais, de contar para o dono da empresa que ele teve uma tragédia familiar em função de um aplicativo, em função disso, né? Enquanto ele está lá meditando no deserto do Mojave, se preparando para ir no festival Burning Man. E o Morozov faz exatamente uma crítica a esse comportamento New Age, Zen, desse consumo responsável desses personagens dessas startups. Então ele diz aí, voltando agora ao Morozov, ao texto do Morozov, atualmente supõe-se que os techs, que são esses caras dessas startups, né, canalizam a sua dissidência contra os poderes estabelecidos, percebam que eles se colocam como contra o Estado, porque o Estado é ineficiente, ele não soluciona, os aplicativos são muito mais smart que o Estado, por isso que eles podem substituir o Estado, né, por meio dos aplicativos. Uma cortesia de generosos investidores de risco. Só que o Morozov já mostra que existem vários dos velhos lobos de Wall Street que estão financiando essas startups, né? Só que os donos das startups querem vender essa imagem dessa ideologia californiana, ecos de New Age, vamos cultivar e liberar as nossas divindades interiores e comprar com mais critério. Por fim, encontrou muito apoio nas comunidades da contracultura americana, pois na ausência de um movimento forte dos trabalhadores, trazia a promessa de um modo de vida bem melhor que o intolerável tédio suburbano do compromisso fordista da pós-guerra. Então aquela família doriana, típica americana, que, né, o pai, a mãe, os dois filhos que moram numa casa, no subúrbio, todo mundo com carro, aquela vida estável, bacana, americana, do American Way of Life, é meio criticada por esses caras do New Age, da Califórnia, das startups, como um estilo de vida que é um estilo de um consumismo vazio e que eles ocupam esse vazio com essa ideologia zen budista. É uma crítica bem forte que ele faz ao Instituto Esalen, Whole Earth Catalog e o Burning Man. Se vocês procurarem, vocês encontram essas referências por aí. Os alunos podiam desenvolver novos potenciais humanos que não só os ajudariam a lidar com quaisquer problemas psíquicos causados pelo capitalismo, como também encontrar um novo sentido existencial em um mundo que desmorona. O Instituto constava com inúmeros místicos eloquentes que podiam explicar e justificar praticamente tudo, com pílulas de sabedoria distribuídas em conferências TED e em festivais Burning Man. O Morozov, portanto, é um cara meio crítico dessas techs que estão tentando substituir o Estado e ainda por cima vendendo
essa imagem de que eles são alternativos, de que eles fazem consumo sustentável, quando no fundo eles são financiados por grandes empresas ou grandes investidores de Wall Street, do capitalismo mais tradicional, e eles na verdade estão na vanguarda do capitalismo, né? Eles estão transformando agora os nossos dados em dinheiro. E o Morozov aponta saídas depois dessa crítica toda? Sim, ele faz uma série de críticas, inclusive numa obra mais recente também da editora Ubu, que eu acho que é interessante vocês irem lá e também procurarem adquirir essa obra, que ele trabalha com as cidades inteligentes. Ele apresenta, desenvolve e dá exemplos de modelos que estão escapando um pouco dessa lógica. Ele acha, por exemplo, que a ideia de uma renda mínima universal seria uma coisa interessante nos dias de hoje. A buscar formar comunidades políticas em torno de causas e questões é uma outra saída interessante, já que os partidos políticos tradicionais estão em falência. E em outra obra, nessa de cidades inteligentes, ele defende que as cidades criem os seus próprios bancos de dados e não dependam das corporações. Então é bem interessante essa lógica de que quanto menos as cidades, estados e o governo federal depender de bancos de dados de empresas, mais os nossos dados estariam seguros dentro do próprio sistema estatal. É uma lógica que ele acha interessante. Por exemplo, em vez de ter um YouTube como uma plataforma de vídeos no qual a gente divulga os vídeos, ter uma plataforma própria onde a gente pode abrigar os vídeos e exibi-los. Por fim, essa é a última frase desse capítulo, que eu acho bastante interessante, porque ela sintetiza um pouco o que ele quer dizer, que é a regulação algorítmica, independente de seus benefícios imediatos, nos dará um regime político do qual todas as decisões serão tomadas pelas empresas de tecnologia, na qual todas as decisões e pelos burocratas estatais. Coube a um escritor de ficção científica, o polonês Stanisław Lem, numa crítica publicada a respeito da cibernética, explicar a questão. A sociedade não pode desistir do fardo de decidir o próprio destino, abdicando dessa liberdade em prol de um regulador cibernético. O que ele está propondo, então, é que a gente descubra mecanismos de resistência a esses reguladores algorítmicos e que a gente tenha uma certa desconfiança dessa lógica do smart. Então, acho que é esse um convite que o Morozov faz. Então, todos o que a gente tem aqui nessa primeira série, com Deleuze, Zuboff e Morozov, é, de certa maneira, fazer uma crítica à própria estrutura da plataforma do Netflix, que é a que mantém o Black Mirror, e que eu entendo que o próprio Black Mirror foi sensível a isso. Não só porque tem episódios que tratam da questão da regulação algorítmica e do problema da reputação dos dados, como uma das partes da regulação algorítmica, obviamente, que é mais complexa que só essa análise dos dados, mas como também insere uma pequena e sutil crítica ao papel da Netflix como uma das formas de manipulação do personagem de Bandersnatch. Então eu queria trazer esses três autores para que vocês se aprofundem, conheçam mais e formem uma crítica bastante interessante do quanto que o Black Mirror apresenta esses elementos todos para a gente colocar em reflexão. Beleza, pessoal? Valeu pelo encontro, até a próxima!